Olá! Esta aula é de biofísica da respiração, respiração pulmonar. Ela também pode ser chamada de mecânica ventilatória, porque para biofísico o que vai interessar na respiração é mais a parte mecânica desse processo de inspiração e expiração. Vamos começar? Primeiro, vamos lembrar que o nosso aparelho respiratório, a gente divide ele assim didaticamente em duas partes. As vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores e uma parte das vias aéreas inferiores são, na verdade, apenas um sistema de condução do ar. E apenas algumas estruturas das vias aéreas inferiores é que são responsáveis pela troca gasosa com a corrente sanguínea. Mas antes de a gente falar disso daí, vamos falar primeiro da mecânica ventilatória mesmo, e o que é necessário para a gente fazer o ar entrar do ambiente para dentro do nosso pulmão e sair do nosso pulmão para o ambiente. Bom, para a gente estabelecer um ciclo respiratório, ou seja, você fazer uma inspiração e depois uma expiração, isso completa um ciclo respiratório, a gente precisa trabalhar com esse fluido que é o ar. A gente precisa fazer esse fluido se mover, gerar um fluxo desse fluido. E como é que a gente faz isso? Bom, para a gente mexer num fluido e fazer ele se deformar ou fazer ele gerar um fluxo, se mover num fluxo, a gente precisa mexer na pressão que a gente exerce sobre esse fluido. E é assim que a gente faz o ciclo respiratório. Como a gente, com o nosso corpo, não consegue controlar a pressão atmosférica, então o que a gente faz é controlar a pressão intratorácica, dentro da caixa torácica e, consequentemente, dentro do pulmão. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso com o auxílio de vários músculos e grupos musculares. Então eu vou falar para vocês aqui dos mais importantes. O músculo mais importante e que responde aí por cerca de 60% a 70% do aumento e diminuição da pressão intratorácica é o diafragma. O diafragma é o músculo que serve de divisão anatômica entre o nosso tórax e o nosso abdômen. Normalmente, em um estado de relaxamento, as nossas vísceras do abdômen exercem uma pressão sobre o diafragma, deformando ele, passando essa pressão para a caixa torácica. Quando a gente contrai o diafragma, ele pressiona as vísceras para baixo, aumentando o volume da caixa torácica, e se você aumenta o volume dela, a pressão dentro dela diminui. Então a pressão dentro da caixa torácica se torna menor do que a pressão atmosférica, e aí o ar vai fluir do ponto de maior pressão aqui no ambiente para um ponto de menor pressão que é dentro do pulmão. Além do diafragma, a gente tem dois grupos de músculos que ajudam a aumentar e diminuir o volume da caixa torácica. Vamos começar pelos que alteram as nossas costelas. Então, o peitoral menor e os músculos intercostais são responsáveis por gerar uma alteração no formato da caixa torácica, levantando as costelas e, com isso, aumentando a caixa torácica na largura. Funciona mais ou menos como essa figura está mostrando aqui, uma alça de balde. Imagina, um balde com a alça caída, e quando você levanta a alça, você está aumentando essa área da boca do balde. É a mesma coisa que acontece com a gente. Em seguida, a gente tem os grupos musculares que atuam na clavícula, levantando a clavícula para ajudar a aumentar a área da caixa torácica, ou relaxando e permitindo que a caixa torácica diminua o volume. São eles os escalenos e aquele músculo com nome horroroso, esternocleidomastoideo. A gente tem que decorar isso quando estuda anatomia, é chatão, né?